Boa noite, amada igreja, comunidade de fé, Quarta Igreja Batista, e também boa noite a todos aqueles que vão ter acesso ou estão tendo acesso a esse vídeo, a esse culto online. Meu nome é Wagner, para quem não me conhece. Eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, versículo 12 específico. A mensagem de hoje é perseverando na provação. Tiago 1, versículo 12. A palavra de Deus é clara e ela tem hoje para nós o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Senhor meu Deus, que o seu Espírito Santo possa conduzir hoje essa noite, esse culto, que possa ser direcionado a uma aplicação personalizada em cada um de nós, a começar pela minha vida, o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A verdade da carta de Tiago, ela tem uma característica muito interessante. Ao contrário de outras cartas do Novo Testamento, ela não é uma carta como, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo, direcionada à justificação pela fé. Ela não fala sobre salvação. A característica da carta de Tiago, ela é uma carta para quem já tem caminhado com Cristo, caminhado com Deus. Ela já tem todas as suas características direcionadas aos crentes em Jesus. Ao ponto que Lutero, quando foi fazer a tradução da Bíblia para o alemão, ele criou uma crise muito grande com a carta de Tiago, ao ponto de ele querer até mesmo tirar a carta de Tiago da Bíblia. Ao ponto quando ele via que me mostre sua fé, que eu mostro as minhas obras, isso não condiz com a palavra, mas na verdade ela é destinada aos que já aceitaram a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui nesse texto ele é bem interessante, que ele mostra uma característica muito personalizada nesse versículo. No final do versículo vem falando: a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mostra que, independente de estarmos passando ou não por provações, isso não significa que Deus não vai nos amar. Quando a gente vê, por exemplo, o exemplo do próprio Lázaro, que era amigo de Jesus, em nenhum momento ele não foi livrado de ter ido para a morte. Muito pelo contrário, era necessário que Lázaro morresse para que manifestasse a ressurreição ali, Cristo manifestasse a ressurreição de Lázaro. Então aqui tem uma característica bem interessante. Logo, se a gente vê o versículo de trás para frente, mostra aos que o amam. As provações vão existir aos que amam a Deus. Diferente muito dessa fé moderna que a gente vê por aí, aonde eu amo a Deus só por aquilo que eu posso ter em benefício próprio. Isso não condiz com o que viveram os profetas e os homens de Deus no Antigo Testamento, não condiz com as próprias palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, não condiz com a pena dos apóstolos e até mesmo como eles viveram várias provações que todos eles tiveram. Muitos deles foram mortos de inúmeras maneiras, e até mesmo os cristãos da igreja primitiva. Então é um abismo muito grande do que a palavra de Deus nos mostra em relação a ser provados, de manter perseverança, crendo em Deus, e uma fé moderna que a gente tem visto por aí. E eu gostaria que a gente pudesse olhar exemplo de um homem de Deus que perseverou em meio às suas provações
E mesmo assim, ele continuou firme, ele continuou crendo e acreditando e adorando ao Deus de Israel. Gostaria que a gente pudesse olhar o Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela se autoexplica. A Bíblia explica a Bíblia. O Antigo Testamento ele vem ilustrando o que vai vir o Novo, e o Novo depois vai explicar o que foi o Antigo. Romanos 15,4 vai falar que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, de alguma maneira, o que for falado aqui hoje, além de ser uma ferramenta sólida para a gente poder edificar a nossa fé, passar por provações, a gente vai aprender alguma coisa. Então eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 6, e a gente vai começar a ver o exemplo de Daniel passando por uma provação onde que faria toda a diferença na sua vida e na vida do reino onde ele estava, como se diz, trabalhando. Então vamos lá, meus irmãos. Daniel 6, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim para nós: assim que aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, governadores, estamos concordando em que o Senhor faça uma lei, baixe um decreto, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, seja executado, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que mesmo nunca seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, uma vez que sancionada, não se pode ser revogada. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer, cotidianamente, 3 vezes por dia, ajoelhando-se e rogou a Deus e deu graças ao Deus de Israel. Então aqueles homens se juntaram a investigar Daniel e descobriram orando a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto. E disseram: tu não publicastes uma resolução real ordenando que nesse espaço de 30 dias qualquer pessoa que adorasse a um Deus ou um ser humano fosse atirado da cova dos leões? Então o rei disse: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O primeiro ponto é cativeiro e intimidação. Daniel era cativo, Daniel era prisioneiro. Daniel ele foi continuamente sendo exaltado por Deus e sendo colocado em certas posições aonde ele poderia ser uma peça-chave no reino de Deus, ali no cativeiro da Babilônia. A gente tem que lembrar que a Babilônia era o cativeiro para o reino de Judá. Daniel e seus amigos, eles foram enviados com vários outros príncipes, com nobres do reino de Judá, para esse cativeiro. E no primeiro capítulo ele foi sendo treinado, ele se absteve de qualquer tipo de alimento que poderia prejudicar o
o seu trabalho e a sua moral com Deus e o seu contato com Deus, ele se absteve daquilo, ele se purificou o tempo todo para poder estar conforme a palavra de Deus. No capítulo 2 ele vem e Nabucodonosor ele tem um sonho, ele acaba interpretando esse sonho. No capítulo 3 os amigos vão para a fornalha, e aqui no capítulo 6 já é um outro reino, o Império da Pérsia, que tomou lugar da Babilônia. E Daniel ele foi sendo exaltado, ele foi sendo gradativamente colocado em certas posições, e aqui por inveja, aqui por uma série de questões, os príncipes e os sátrapas, os governadores, fizeram a lei para que Daniel fosse executado. Daniel era um prisioneiro, Daniel era um escravo. Daniel estava no local onde ele não queria estar. Isso significa que, independente do local onde nós estamos, das provações que nós temos, nós não vamos deixar de adorar a Deus no lugar aonde Deus nos coloca. Deus é um Deus ao qual a gente vai adorar independente das situações de luta, independente das situações de provações. Ele, quando descobriu sobre o decreto, ele foi até o seu quarto, se ajoelhou e na janela virada para o lado de Jerusalém, ele adorou a Deus e orou a Deus 3 vezes por dia. Não importa o momento de provação que você tenha, adore a Deus e ore a Deus independente e conforme o tempo que for. Tenha esse direcionamento para você, meu irmão e minha irmã. Adore a Deus dia após dia, o tempo todo, em meio às provações. Daniel aqui estava em um momento que ele poderia ser executado, e em nenhum momento ele deixou de adorar a Deus. Bem parecido com os seus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor ele faz uma estátua toda de ouro dele mesmo, e quando os músicos tocassem, todos eles deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Os 3 eles se negaram. Então Nabucodonosor chega para eles e diz: os músicos vão cantar de novo. Vou dar uma outra chance para vocês. Se vocês não se ajoelharem e adorar essa estátua, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Então aqueles 3 amigos de Daniel disseram: a gente não tem que responder sobre isso. Se o Deus que continuamente nós servimos, ele é capaz de livrar sim das suas mãos ao rei. Mas saiba que independente do que acontecer, nós não vamos adorar a estátua que tu fez. Eles foram lançados na fornalha. Há uma intervenção divina impactante e depois eles voltam com o testemunho. Aquele rei depois, ele testemunha o milagre que aconteceu naquela fornalha. E aqui é a mesma coisa. Daniel, independente que a sua vida estava ou não sendo colocada em risco, ele se ajoelha e adora a Deus 3 vezes por dia, com a sua janela virada para Jerusalém, independente daquilo que ia acontecer com ele. E nós temos que ter esse perfil. Independente das provações, nós devemos perseverar sim no Deus que nos rege. Naquele Deus que nós temos ali, estamos na mão dele. Na sua soberana mão. E muitas vezes, em meio às provações,
muitas pessoas, elas abandonam a caminhada com Deus porque não tem as suas vontades realizadas. Nós não devemos negociar nossos valores assim. Nós não devemos negociar nossa fé assim. Devemos sim perseverar em meio às provações, assim como Daniel estava aqui acontecendo com ele. Independente do que ia acontecer com Daniel, ele ajoelha e adora a Deus, mesmo sabendo que ele poderia ser morto, mesmo sabendo que ele poderia ir para a cova dos leões. O segundo ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar também está em Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19. Como eu disse, os sátrapas e os governadores, eles vão até o rei. O rei tenta de todas as formas livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não consegue. Ele manda colocar Daniel na cova junto com os leões, sela a cova com seu anel, selo, mostrava a autoridade que o rei tinha, ninguém poderia quebrar aquele selo. E aqui no versículo 19, depois do rei passar uma insônia muito grande, preocupado com o que havia acontecido com Daniel, ele vai na boca da cova atrás de Daniel e diz: logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou a Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus, a quem tu continuamente serve, pôde livrá-lo dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou inocente a teus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer delito e qualquer falta contra ti, ó rei. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirasse Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. 25 agora. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas e culturas em toda a terra e disse: paz e prosperidade. Eis que eu edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e tremam diante do rei, do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. E ele é um Deus que livra e salva, só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu e em toda a terra. Foi ele, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o império do rei Dário e do Sírio, o persa. Isso é testemunho. E o segundo ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar, mostrando um paralelo entre capítulo 1 de Tiago e o livro de Daniel. Esse capítulo 6 é testemunho. É um teste, é uma prova que você vai conhecendo o cuidado de Deus e aquilo que era uma prova se torna um resultado da sua confiança em Deus. Na carta de Pedro, ele mostra muito bem isso, quando faz um paralelo entre as nossas provações e você ir para o fogo.
aonde a nossa fé ela tem que ser levada muitas vezes ao fogo para poder trazer uma fé mais pura. Pedro mostra muito bem esse paralelo. E aqui é a mesma coisa. Quantas vezes as nossas provações ela vai nos trazer um testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Olha o livro de Jó. Jó, gente, eu já vi várias pessoas muitas vezes falar contra Jó. Mas o próprio Deus diz, olha o meu servo Jó, veja que homem irrepreensível. Se o próprio Deus disse que Jó era um homem irrepreensível, quem de nós que vai falar algo contra Jó? Então no final do livro de Jó, ele diz, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu vejo as maravilhas dele em nossas vidas. Eu vejo a maravilha no que ele fez na minha vida. Então quantas provações nós passamos, perseverantes, e depois nós temos um cuidado de Deus. Nós vemos a mão maravilhosa de Deus ali tocando em meio às provações. Os 3 amigos de Daniel viram isso em meio à fornalha. Não apareceu um anjo que só tocou e ficou junto com eles. Não, eles passearam em meio à fornalha. Eles foram cuidados e eles curtiram aquele momento junto com a manifestação divina em meio à provação. E nós precisamos ter dentro do nosso coração isso. As provações que nós vivemos, elas muitas vezes são feitas para que a gente possa ter uma fé mais genuína em Deus. Para que a gente possa ter uma fé mais pura. Eu não vejo essa característica de você não adorar a Deus simplesmente porque você não está recebendo as bênçãos prometidas. Não existe isso na Bíblia. Você adora a Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo que Ele faz. E aqui mostra o testemunho na vida de Daniel. Receberá o prêmio da coroa da vida para aqueles que amam a Deus. É um testemunho. Às vezes, muitas vezes as pessoas elas se preocupam muito com o galardão que depois elas vão receber no pós-vida, quando elas estiverem com o Pai. Mas aqui na terra, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão receber o Evangelho de Cristo e o seu testemunho vai mostrar para essas pessoas que elas podem sim perseverar em meio às tribulações. Porque nós estamos na contramão desse sistema mundano. E a nossa opção de fidelidade a Deus vai acarretar grande oposição do reino das trevas. Então as provações elas vão vir independente se você quer ou não elas em sua vida. Basta você ter sua fidelidade a Deus. Então persevere diante das provações. Não se desanime. Se tiver que ajoelhar e orar e adorar a Deus 3 vezes por dia, 4, 5, 6, não deixe de adorar a Deus na provação onde você está. E esse teste, esse testemunho vão servir para poder tocar outras vidas. Eu me recordo uma história que um pastor de Belo Horizonte contou uma vez. Ele estava no início do seu ministério, ele foi visitar uma irmã muito querida da igreja, num hospital lá em Belo Horizonte, e essa irmã ela estava com a doença terminal, já tinha sido avisada a família que ela não sobreviveria, e ele chegou junto com alguns familiares, ele orou, deixou um recitativo bíblico, e na hora de cantar ele puxou uma música, mais perto quero estar. Aí na mesma hora a irmãzinha fez o sinal que não,
Não, não, não. Aí o filho dela foi, só não quer essa música não, mamãe? Não, essa não. E qual que a senhora quer então? Eu quero aquela assim, ó. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. E terminou aquele momento, todos muito emocionados. O pastor saiu de dentro daquele quarto, em direção ao estacionamento, ele muito emocionado, chorando. Quando ele entrou no carro para poder sair, ele recebe um SMS, na época era SMS, não era os celulares providos de tecnologia que a gente tem agora. Ele recebe um SMS do filho, dizendo: mamãe agora, ela descansa nos braços do pai. É possível muitas vezes nós estarmos desempregados, passando por várias provações, recebendo às vezes um diagnóstico, e muitas vezes mantermos a nossa fé intacta. Mas também acontece com muitas pessoas que, quando não vê o resultado das suas bênçãos recebidas, elas afundam e enterram sua fé, enterram a sua perseverança em Deus. Que a gente não possa ter essa característica, essa atitude. Bem-aventurado é todo aquele homem que persevera diante de várias provações e depois de aprovado por Deus, receberá a coroa da justiça daqueles que amam a Deus. Eu gostaria que essa palavra ela pudesse tocar não só e mudasse não só a minha vida, mas tocasse no coração de cada um dos irmãos, de cada um que está tendo condição de ter acesso a esse vídeo. E Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão, apesar de estarmos longe, mas os nossos corações estão conectados com cada um de nossa igreja. Que essa palavra, Senhor, ela não volte vazia, que ela possa encontrar, Senhor, uma terra fértil, uma terra boa, e que essa semente, Senhor, ela possa frutificar e dar frutos 30, 60 e 100 por um. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus.